Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, dessa vez direto aqui dos estúdios do canal Machão da Gama. Estou de volta em casa para a gente falar de Vasco da Gama. Hoje, cara, o dia foi muito movimentado, né? Eu passei o dia na estrada, voltando de viagem, né? Voltando do Espírito Santo, onde eu passei o Natal. Inclusive o último vídeo foi gravado na estrada, né, de dentro do carro. Se você não assistiu ao vídeo anterior a esse aqui. E durante o dia muita coisa aconteceu. A principal delas, com toda certeza, a negociação de Léo Pelé. Léo Pelé vendido para o Atlético Paranaense, né? Ótimo negócio. O Vasco consegue aí se livrar do Léo Pelé e conquistar uma grana também nessa negociação. A gente vai falar sobre isso. O Vasco que está negociando com o atacante do Internacional, também vai ser assunto aqui. O Vasco que renovou o contrato com o lateral Vitor Luiz, também vai ser assunto aqui nesse vídeo. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO, ou então você pode vir no link que está aqui na descrição desse vídeo, que também te direciona para o site da KTO, beleza? As melhores odds do mercado estão na KTO, lembrando que é um site para maior de 18 anos e lembrando também para você sempre apostar com responsabilidade, nada de achar que vai ficar rico com apostas esportivas, beleza? A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. Vou até pegar meu bonezinho da KTO para gravar o restante do vídeo de KTO, tá aqui, ó, KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Deixa eu ajeitar aqui o boné para ficar menos feio, né? Mais bonito não tem como, menos feio. Vamos lá e a gente começa falando aqui sobre o zagueiro Léo Pelé. O Vasco conseguiu, né, negociar o Léo Pelé e, na minha opinião, o Vasco fez uma ótima negociação. Não chega a ser uma novidade porque a notícia aconteceu mais ou menos ali na hora do almoço. Mas como eu cheguei em casa agora há pouco, né, vamos atualizar essa informação agora. Tem alguns detalhes importantes aqui para trazer para vocês. A informação é a seguinte: Vasco e Atlético Paranaense chegaram a um acordo nessa quinta-feira para a negociação do zagueiro Léo. O atleta será vendido ao time paranaense por 2 milhões de dólares, cerca de 12,3 milhões de reais na cotação atual. As partes vão assinar o contrato para selar essa negociação muito em breve. Os dois clubes já tratavam a negociação do jogador nas últimas semanas. O Vasco bateu o pé na negociação e já havia recusado as condições anteriores apresentadas pelo Atlético Paranaense e avisou ao clube do Paraná que só aceitaria vender o Léo com pagamento em dinheiro. O zagueiro tinha contrato com o Vasco até o final da temporada que vem, até o final de 2025, e em junho poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro time. Por isso, a diretoria do Vasco avaliava a saída do atleta neste momento como um bom negócio, né? Tanto para ele como também para o Vasco da Gama. O Vasco comprou o jogador no início de 2023 por 3 milhões de dólares, que na época estava dando 16 milhões de reais. A ideia da diretoria vascaína foi recuperar parte do que foi investido na contratação do Léo e não abrir mão de receber em dinheiro, né? Pelo Vasco, o Léo jogou 95 partidas. Nesse valor do Léo Pelé, o Vasco também reduziu ali, né, a dívida que tinha com o Atlético Paranaense em relação ao Hugo Moura. O Vasco estava devendo 2 milhões de reais pelo Hugo Moura. O Atlético Paranaense abateu essa dívida, né? Então o Vasco vai receber 10 milhões em dinheiro e 2 milhões foi abatido na dívida que o Vasco tinha pela empréstimo ali, né? Pela vinda do Hugo Moura para o Vasco da Gama. Então o valor total foi 12 milhões, mas
abate 2 do Hugo Moura, fica 10 milhões de reais. Eu achei uma boa negociação exatamente por conta disso, do zagueiro ter contrato com o Vasco até o final da temporada que vem apenas. No meio do ano ele poderia sair de graça. E o Léo é um zagueiro que nesse momento está em baixa, né? Então o Vasco consegue um bom valor, acho que foi uma boa negociação, uma boa sorte aí para o Léo na sequência da sua carreira, mas aqui no Vasco realmente não tinha mais clima, né, para o Léo continuar. Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários, achou boa a venda do Léo Pelé? A sua opinião é muito importante, deixa nos comentários. Bom, Léo Pelé foi embora, mas teve jogador renovando o contrato. Vitor Luiz, o lateral esquerdo Vitor Luiz, renovou com o Vasco por 2 anos. Informação do Vene Casagrande é que o Vasco acertou a renovação de contrato do lateral esquerdo Vitor Luiz e, inclusive, a diretoria do Vasco pediu para o jogador se reapresentar amanhã, no dia 27 de dezembro, para fazer parte do elenco que vai iniciar o Campeonato Carioca. O novo vínculo do atleta com o Gigante será de 2 anos, né? 2 temporadas. Eu acho que o Vitor Luiz é um bom reserva, concordo com a renovação do Vitor Luiz, mas eu acho que 2 anos foi muito tempo. Deveria ter renovado por uma temporada só. Mas é claro, né? Aí fica aquele jogo, o empresário pede 2, o Vasco tenta 1, no final das contas o Vasco deve ter acabado cedendo e renova aí com o Vitor Luiz por 2 temporadas. Mas eu acho que o Vitor Luiz foi um jogador que, quando o Vasco precisou dele, ele estava disponível e bem, né? Então, assim, eu acho que ele mereceu essa renovação. É um bom jogador para compor elenco, né? Um bom reserva. Concordo com a renovação do Vitor Luiz. Agora, vamos falar sobre um atacante do Internacional que o Vasco está tentando contratar. O Vasco está tentando a contratação do atacante Wanderson, do Internacional. Informação do Globoesporte.com. O interesse, né, do Vasco já vem de alguns dias. Em um primeiro momento, as conversas não evoluíram, mas de uns tempos para cá, o Inter vem se mostrando mais aberto, né, em fazer essa negociação. De início, o Inter estava muito resistente, não queria avançar nas tratativas, mas nesse momento já se mostra mais aberto aos contatos do Vasco. Além do Vasco da Gama, o Wanderson também é cobiçado por times do futebol da Rússia. O atacante já jogou na Rússia, né, entre 2017 e 2022 pelo Krasnodar e depois foi contratado pelo Internacional. O histórico no leste europeu e o rendimento que ele teve no Inter renderam ali procuras do Zenit, do CSKA e do Lokomotiv Moscou. O Wanderson tem 30 anos de idade, chegou ao Inter em 2022, tem 136 partidas pelos gaúchos, marcou 20 gols e deu 18 assistências. Ele tem contrato com o Inter até o final de 2025, então é aquela situação, né? No meio do ano ele pode assinar com qualquer outro clube e sair de graça. Por isso que para o Inter também é bom negociar nesse momento, né? O jogador atua como ponta, foi um dos destaques do Inter na campanha do vice-campeonato brasileiro de 2022. O Inter comprou o jogador na época por 24 milhões de reais em 6 parcelas, né, semestrais. E agora o jogador perdeu um pouquinho de espaço lá no Internacional. O Vasco tenta fazer uma investida, né, nesse jogador. Vamos aguardar, mas é um atleta que interessa ao Vasco da Gama. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!